Oi, gente, como vocês estão? Hoje a gente está aqui para falar das matérias. A gente está querendo diminuir um pouco, não diminuir a expectativa, gerar mais Realidade, né? As pessoas Isso. ficarem mais... Acabar um pouco com a ansiedade. Isso. Para você que com certeza vai entrar no próximo período, então tá tranquilo. A gente vai falar hoje sobre quais são as disciplinas do primeiro período. Falar um pouco sobre elas, como funciona aqui no FMG, Sim. qual é a literatura que a gente usa, o método e tal. Espero que vocês gostem do vídeo, é um vídeo curtinho. Uhum. Lembrando só de princípio que a faculdade é dividida em ciclos, então esse é o ciclo básico. Então nem todas as matérias vão estar envolvidas mesmo com a área médica, e sim mais pra gente ter uma base para os outros semestres. Se você não sabe como funciona, vai ter um cardzinho aqui do nosso vídeo também, falando como funciona o FMG. Então vamos começar. Embriologia. Embriologia. A gente vai colocar os horários aqui só pra vocês saberem como é dividido, mas embriologia. Vai, Embriolo. Então, em biologia, não lembro os dias que a gente tinha aula. A gente tinha aula com a Cláudia. É uma matéria onde a gente vai ver, tem a parte prática e a parte teórica. E é sobre o desenvolvimento do feto, não sei como é que eu... O desenvolvimento em si do Exatamente. ser humano. Aí a gente vai ver tem uns modelos lá que a gente tem nas aulas práticas. E a gente vê desde antes, quando ele estava no zigoto, as camadas, até a parte mais desenvolvida do feto mesmo. E aí a gente normalmente tem um livrinho, né? Que é de embriologia, que a gente tem que colorir e decorar os modelos. Mas eu acho que basicamente é isso. É uma matéria que eu gostei bastante do primeiro semestre, apesar de não estar muito voltado na área médica. É o que mais, vamos colocar que é o que mais vai aproximar, tirando a anatomia, claro. E essa embriologia, que é uma embriologia médica, mas na verdade a gente não estuda uma formação, alguma coisa do tipo, porque a gente acaba estudando esse ENGOB, que é na questão do clínico. Então a gente estuda o desenvolvimento normal, estuda como se nada acontecesse além disso. O livro que a gente usa é o Langman e o Moore, eu escrevi o nome aqui. A gente nem precisou utilizar ele muito, porque as aulas já davam um norte legal também. Sim. Também tem os resumos do pessoal do outro período. Além do que, esse livro que a gente tinha para colocar era um roteiro prático, então basicamente ele falava quase toda a matéria. Exatamente. IPC. IPC é uma matéria com uma carga horária bem menor. A gente tinha ela sexta de 4 a 6, acho que era. Isso mesmo. É a introdução à pesquisa científica, na verdade. É uma matéria que basicamente vai começar a falar sobre a questão de como é o processo científico dentro da faculdade, fala um pouco sobre artigos, sobre como você consegue pesquisar artigos e tal, como funciona uma pesquisa, até pesquisa de campo e tal, como você trabalhar com amostra. É uma matéria bem tranquila, assim. A gente teve que fazer um trabalho, que a gente tinha que elaborar um projeto hipotético, assim, e como a gente ia aplicar e tal, apresentar para o professor. Mas, enfim, era uma disciplina bem tranquila. E vai depender do professor também. O nosso professor ele pediu para fazer isso, a gente é da subturma C, mas tem outras subturmas que nem precisou de fazer esse trabalho, não. Foi distribuído pontos durante as aulas mesmo. É uma matéria bem tranquila, não precisa de nenhuma literatura pesada ou coisa do tipo. Não gostei dela. Há quem goste. Bioquímica 1. Então, Bioquímica 1 é uma matéria onde é dividida com vários professores, são vários módulos de Bioquímica. Muitas pessoas não gostam muito dela por ter aquele... Tipo, a gente vê o mapa metabólico para fazer uma prova, a gente vê muito o funcionamento do nosso organismo e muitos detalhezinhos de proteína, aminoácidos. É muito, vamos colocar assim, fora da realidade médica, entendeu? É uma matéria mais do ciclo básico realmente, que vai te dar uma base mais no funcionamento do seu organismo, vamos colocar nas moléculas, assim, sabe? Foi uma matéria onde eu aprendi em parte algumas coisas, e a carga horária ela era grande, ela não era pequena não. Era uma das maiores, eu acho que a gente teve. Porque a gente tinha aula prática também, teórica. Sim, as práticas eu gostava. Umas práticas de 4 horas seguidas, mas... O bom que a maioria das aulas foi no auditório pra gente. Eu gostava. Sim. E tem o primeiro professor lá,
Ronaldo. Que é louco, mas eu gostei bastante dele. E a disciplina tem vários professores, aí acaba que cada professor tem a maneira de dar a sua parte da matéria, enfim. E a gente usava o Leninger, na verdade eu nem cheguei a ler o Leninger, também não. Eu pegava os resumos de veteranos e tal, era bem tranquilo. E acho que foi isso, né? Biologia celular aplicada à medicina, CHG. CHG. Pode falar. CHG é uma disciplina que você começa... É como se fosse uma anatomia, só que uma anatomia bem microscópica, assim. Que você começa estudando células, depois você passa para tecidos. E é uma disciplina que, por exemplo, para mim que vim de escola pública, foi uma disciplina bem difícil de adaptar. Porque, tipo, tem toda aquela questão de você começar a lidar com o microscópio, começar a lidar com uma maneira de estudo que você não tinha antes. Então, para mim foi um desafio. E, além disso, não é uma matéria que te instiga muito a estudar também. A gente tinha o Junqueira e Carneiro, que é o livro de apoio nosso, mas mesmo assim é um livro bem chato de ler também. A matéria não é muito legal de estudar, mas... Sim. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é pela questão da lâmina também e das eletromicografias, que é um borrão preto lá e com várias organelas, moléculas, e você tinha que saber diferenciar. E muita gente também não tinha aquela memória fotográfica, vamos falar assim, que é preciso para decorar a lâmina, saber alguns detalhes dela. Então, muita gente tem dificuldade nessa matéria, mas vamos colocar assim que a matéria que eu acho que foi mais puxada no primeiro período para levar. Temos anatomia. Anatomia a gente teve apenas com um professor, agora mudou, agora são 2 professores. A gente tem aula teórica e prática, ocorria no mesmo dia, eram 2 horas de aula teórica e 2 horas de aula prática, e as práticas não eram dadas pelo professor, era dado pelos monitores, o que já ajudava bastante. Mas eu acho que a anatomia, o ponto-chave são os GDs que são grupos de estudos com umas 10 pessoas, cada grupo de estudo, e esse monitor, que que já foi um aluno de anatomia, que vai passar as matérias para vocês. Porque as aulas eu não sentia que eu absorvia muitas coisas, eu gostava muito de ir nos GDs para tentar aprender mesmo a matéria, o conteúdo. Essa é uma disciplina que a gente usou, acho que foi o que a gente mais usou livro e tal, porque tem uma diferença entre livro teórico e livro prático, roteiro prático de anatomia, assim, se pode falar. A gente usava o Moore como uma base teórica, porque ele é basicamente teórico, e usava o Nether, Prometheus, o Sobota como o Atlas mesmo, pra você ir lá na sua aula prática e conseguir estudar. Sim. É a matéria que a gente teve mais contato na área médica, vamos colocar assim, que as aulas práticas são feitas nos cadáveres mesmo. E é o primeiro contato mesmo que a gente tem com esse ambiente. Eu achei uma matéria até interessante. E genética. CSS. Eu pulei genética. Genética, pode falar. Genética foi uma disciplina que não tinha uma carga horária muito alta. E pra mim foi uma matéria um pouco frustrante, na verdade, porque eu sempre gostei muito de genética em todo o meu ensino médio, assim. Até quando não tinha genética na grade mesmo de biologia, eu gostava de procurar coisas sobre. Mas é uma genética médica, mas é uma coisa bem tranquila, assim, tipo, não aprofunda nada em a parte realmente médica da genética, o que você realmente precisa saber para atuar. Só no fim, nos últimos módulos, que começa a falar um pouco mais de genética do câncer, alguma coisa assim. Só que mesmo assim é uma matéria bem tranquila. A gente nem precisava utilizar livro ou alguma coisa assim, porque o professor ele já passava os slides, o material de apoio, então era bem de boa. E CSS. CSS foi aquela matéria bem tranquila. A única... a gente tinha 2 vezes por semana, né? Ok, isso. CSS a gente tinha 2 vezes por semana, eram 2 horas, 4 horas semanais. Mas foi uma matéria que eu acredito que tenha sido bem tranquila. Cada professor levava a matéria de uma maneira, mas é uma matéria pra gente entrar na faculdade com um curso social mais... apurado. Exatamente, porque muitas pessoas não têm muito uma visão social que deveria ter, principalmente para ser médico, para seguir essa área. Então a matéria ela tenta buscar essa vertente, mostrando alguns problemas sociais, o SUS. A gente, pelo menos na minha aula, a gente debateu alguns assuntos sobre eutanásia, aborto, então foi uma matéria muito interessante e eu acho que importante para a vida acadêmica nossa, e é muito, muito legal ser agora no primeiro período para já tentar
colocar essa visão mais social nos alunos que estão entrando. Sim, e mesmo sem ter uma literatura base assim, a gente recebeu muito texto de apoio, tipo, cada aula era um texto diferente, de um livro diferente, de um autor diferente. Então é uma experiência bem enriquecedora. A gente fez alguns trabalhos que, como a experiência não familiar, que você tinha que tentar sair de sua zona de conforto de alguma forma e relatar para o pessoal da turma o que você sentiu com isso. Além do que, a gente também fez uma resenha de um livro que era da nossa escolha, mas na verdade tinha uma lista de livros e a gente escolhia um deles e fazia uma resenha. Os livros tinham temas muito interessantes. O meu, no caso, foi sobre inseminação artificial e todo o tabu que tem em cima e tal. Acho uma disciplina interessante. E, para acabar? A melhor disciplina do primeiro período, disparado assim. Exatamente. É a APH, que é atendimento pré-hospitalar, e primeiros socorros. É uma disciplina, tipo, que você realmente se sente médico no momento, porque ela é dada nas férias, porque inicialmente seria no sábado, só que eles tiraram no sábado e botaram uma semana de férias. Sim. É uma disciplina que não é nem um pouco do método tradicional. A gente quase não tem aulas teóricas e, na verdade, quando a gente tem alguma aula teórica, é uma palestra de um professor que realmente trabalha na área. Ele começa a contar mais casos clínicos e tal, e a maioria da disciplina é prática. São divididos aleatoriamente os grupos assim, e cada um vai para uma sala com o monitor um professor e ele passa algum procedimento de desengasgo, de reanimação, de o que você faz quando é questão de acidentes muito graves. A gente aprende a enfaixar, por exemplo, sim, numa das oficinas que tem, numa das aulas. E é isso, tipo, você realmente se insere naquele mundo lá e é incrível, é a melhor matéria do primeiro período disparada, assim. Todo mundo fica esperando chegar a PH porque é a PH que salva o primeiro período. E algumas atividades eles perguntam, quem quer fazer? E eu super aconselho você ir colocar, falar que quer, porque é muito legal a gente na prática mesmo fazer as atividades, você acaba aprendendo muito e é tipo assim, é muito, muito interessante, com certeza uma das melhores matérias. Então é isso, né? Então acho que é isso. Todas as matérias. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre alguma dessas matérias para falar mais sobre a nossa experiência, vocês também mandam aí ou mandam no Instagram, que a gente vê a viabilidade de fazer. Curte e comenta o nosso vídeo também, que isso é muito importante para nossa visibilidade. Então é isso, galera. Beijo. Beijo, até o próximo vídeo.